Então, olha só. É, ele deu um gráfico. Esse gráfico, eu já falei, os novos alunos que entraram agora não ouviu ainda, mas esse gráfico aqui ele costuma cair bastante, ó, na prova da UERJ e nos outros vestibulares também, porque ele é um gráfico que tem mais informações. Como assim, Luan? Olha só, pessoal. O gráfico de velocidade pelo tempo ó, é velocidade pelo tempo. Ele tem duas informações. Ó, velocidade pelo tempo. Eu vou fazer um gráfico genérico só para a gente poder ver a propriedade. E aí você pode generalizar para qualquer área que aparecer aqui. Pode ser triângulo, quadrado, um trapézio. Olha só. A área desse gráfico aí vai me fornecer o que, né? A área dele aqui, ó. Que no caso é um triângulo. Então, vou botar aqui, por exemplo, 10 e aqui o 5. Se eu fizer a área dele, me dá o deslocamento, tá? Então, em um gráfico de velocidade pelo tempo, a área... A área do quê? A área da figura aqui, que formar. Vai me dar o deslocamento. É bacana que você não esqueça isso, tá? A propriedade não tem... Você tem que saber ela. Então tá, essa área aqui então é o deslocamento. Ó. Se eu calcular ela aqui, ó, tá vendo a área desse triângulo aqui? Se eu calcular ela, vai me dar o deslocamento. Então eu vou calcular a área. Dei o valor aqui justamente para isso. Então a área vai ser o quê? Ó? Qual é a base aqui desse triângulo? É 5. Lembra da área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então a base é 5, a altura é 10 e eu vou dividir por 2 da fórmula. E a área vai ficar o quê? 10 vezes 5, 50, né? Dividido por 2, 25. 25 metros. Então, quando eu olho numa questão, caiu lá na UERJ, velocidade pelo tempo, a área me fornece o deslocamento. E a tangente do ângulo vai me fornecer o quê? A aceleração. Beleza? Aí você fala assim, Luan, mas eu tenho que gravar isso? Não, você não tem que gravar. Ó. Quer ver? Eu vou fazer a tangente do ângulo. E você vai ver que vai dar aceleração. Tá vendo esse ângulo aqui? É a tangente com que o gráfico faz. Concorda comigo que isso aqui é um cateto oposto? Que é ΔV, porque eu estou trabalhando na vertical com o eixo Y. E o eixo Y é velocidade. Eu estou saindo de 0 até 10. Então aqui vai me dar o ΔV, a variação no eixo Y, que é a velocidade. E aqui, ó, é a variação no eixo X. Então ΔT, né? Porque no eixo X é tempo. Só que se eu fizer a tangente, não vai sair isso aqui, ó. A aceleração na física não é ΔV por ΔT? É velocidade pelo tempo. Se eu pegar a velocidade e dividir pelo tempo, vai me dar aceleração. E o que me dá isso aqui, a aceleração? É logo a tangente, porque a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Velocidade. Quem é o cateto adjacente? É o tempo. Então, por isso que se eu fizer a tangente, ela vai me fornecer a aceleração. Tudo bem? Luan, eu tenho que ter cuidado. Tem. Vamos ver se alguém vai falar aí. Alguém tá safo. Se essa reta for decrescente. A gente tem que considerar alguma coisa, né? Se a reta for decrescente. Algum sinal aí vai mudar, não vai? Quando eu faço a tangente, nesse caso a reta é crescente. Concorda? Tá indo de 0 até lá em cima. Agora, a tangente me fornece aceleração. Agora pensa comigo aqui, pensa, não grava. Por que essa aceleração é positiva? Olha o pedalzinho, eu sempre falo do pedalzinho do carrinho do bate-bate. Tem 2 pedais, para quem já andou aí, né? Um freia e outro acelera. Então aqui é a mesma coisa. Por que a aceleração é positiva? Pô, ele está saindo de 0 e está indo lá para cima. Ele está aumentando a velocidade. Como é que você aumenta a velocidade, pessoal? Acelerando. Tem como você entrar no carro e não aumentar a velocidade sem acelerar? Né? Não tem. Então só é positiva porque você está variando a velocidade dele para cima, vamos dizer assim. Aumentando a velocidade.
Agora, você pode ter isso, são duas propriedades, por isso que é um gráfico que cai muito em prova. Tem duas, a área, que é o deslocamento, e a tangente, que é a aceleração. Aqui vamos calcular a aceleração. Ó. É o ΔV, que é o 10 dividido por 5, que é o ΔT. Isso aqui dá 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, positivo porque ele está aumentando a velocidade ao passar o tempo. Agora, olha só. Imagina que caia na prova um gráfico igual a esse aqui, só que decrescente. E aí, o que você faz? As propriedades mudam? Não, é a mesma coisa. Você só tem que analisar o sinal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico da velocidade pelo tempo. E é só você interpretar que se ele sair daqui, por exemplo, de 10, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ela vai diminuindo até chegar a zero. Então, se a velocidade está diminuindo, alguém está pisando no freio. Aqui é 5, porque é tempo, tá? Eu botei no tempo igual a 5 ali para... Aqui, ó, velocidade em metros por segundo. E o tempo eu coloquei em segundos para colocar aqui no sistema internacional. A propriedade muda? Não muda. Se você fizer a área aqui, ó, a área desse gráfico é o deslocamento. A área vai ser o deslocamento, ΔS. Tá, e se você fizer agora a aceleração, cuidado, tá vendo aqui? Porque olha só, quando vocês pegarem o livro para estudar, vocês vão ver que o ângulo é esse aqui, ó. É o ângulo com eixo X. Só que se você olhar esse ângulo aqui, ele é obtuso. E a tangente de um ângulo obtuso, ela tem que dar negativo. Tá? Se você fizer a tangente aí, vai dar um sinal negativo. Beleza? Por isso. Mas você pode muito bem pegar aqui dentro. Faz assim, ó. Assim é muito melhor. Faz a variação no eixo Y e no eixo X, conforme uma tangente normal. A tangente é cateto oposto. A variação todinha, que é ΔT, ΔV por ΔT, vai dar 10 de novo por 5. Cateto adjacente, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Vai dar 2. Só que olha só, calma. Aqui ele está freando, pô. Concorda? Ele está indo de 10 até 0. Até parar, até chegar a 0 aqui no eixo do tempo. Beleza? Então aí você coloca menos. Tá? Esse menos é o que, Lon? Ele está freando. Tudo bem? Então essas duas propriedades que você não escrever, para vocês não esquecerem. Que a área é o deslocamento e a tangente é a aceleração. E as questões, elas ficam bem tranquilas. A própria questão do CFO só precisa saber uma delas. Vamos olhar essa daqui, ó. Um motociclista partindo do repouso, se ele parte do repouso, isso aqui é um sinônimo para velocidade inicial igual a 0. Ele partiu do repouso. Velocidade inicial 0. Acelera uniformemente sua motocicleta até atingir uma velocidade desejada, que atingida é mantida constante, de acordo com o gráfico. Tá, então tem duas etapas aqui, né? Uma parte ele acelera e outra ele constante, ou seja, aqui é o que? Move e aqui é mu. Uma parte que ele mantém a velocidade constante é movimento uniforme, não muda. Ao passar o tempo, a velocidade é a mesma, é 10. Vai embora, 10, 10, 10, 10, 10. Entendeu? Só que inicialmente aqui, ó, quando passa o tempo, ele vai variando a velocidade. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 40 ele tem 10 de velocidade. Por isso que é um move. Tá, vamos lá. O deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada. Se você não sabe isso, enxergar isso no gráfico, aonde que ela é uniformemente acelerada, você já não consegue fazer a questão. Tem que saber. Onde ela é acelerada, pessoal? O que é acelerar? É variar a velocidade. Onde que está variando a velocidade aqui, pessoal? Aqui, ó. Essa etapa aqui. Então é só você fazer o quê? Ele quer o deslocamento. Então você vai fazer o quê? A área do gráfico. No pedaço aqui, ó. Em que ele manteve essa velocidade variando. Aqui, ó. É um triângulo. Então você vai fazer a área desse triângulo aqui que vai dar o deslocamento. Aí a questão acaba. Então o deslocamento
é igual a base, que é 40, base do triângulo, altura 10, e você divide por 2 da fórmula. 40 por 2 dá 20, vezes 10, ó, 200 metros. Aqui, ó. Beleza? Tranquila essa? Então vamos aqui continuar. Tá. O morcego, essa é uma parte que se chama ecolocalização, né? Pessoal, isso aí é cinemática. A gente só vai ter que interpretar aqui esse problema, que é o seguinte. Ó. O morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a que distância dele. Então aqui está o morcego. Tá? Tem um morceguinho aqui com... né? Considera que é um morcego. Tudo bem? Então daqui do morcego vai ter um obstáculo aqui. Tudo bem? Aqui é o obstáculo. Só que acontece, ele deu a distância do morcego até o obstáculo? Não. Ele quer a distância. Então olha só, daqui, ó, do morcego, da direção dele até o obstáculo, eu vou colocar uma distância genérica que eu não sei quanto que é. Deixa eu botar bem até aqui. Tá, eu vou chamar essa distância de D. Só que olha só, pessoal. Ele emite, ó, faz esse desenho aqui, ó. Ele emite o sinal e o sinal vai. Ele só recebe quando o sinal bate e depois o sinal volta. Quem concorda comigo que o sinal ele percorreu D e depois voltou D? Ou seja, qual é a distância aí que ele percorreu? Né, esse sinal? 2D. Então a distância é 2D. Ele foi e voltou. Tá, e qual é a velocidade com que esse sinal foi e voltou? Olha só. A velocidade ele deu. É a velocidade do som no ar. Tá? Esse sinal ele viaja com o quê? Com a velocidade do som no ar. E ele deu aqui já. Então a velocidade é o quê? 340. Tá, e ele deu um tempo. O tempo é o tempo que o sinal demora para bater lá e depois voltar. Tá, e aí? A velocidade do som no ar ela é constante. Ela não muda. Então a gente está no movimento que? Uniforme. A velocidade do som no ar não muda? Não muda. Então é distância igual a velocidade vezes o tempo. O que ele pede? Ele quer a distância. Então, pessoal, olha só. Ele deu velocidade. Ele deu o tempo. E a distância que ele percorreu foi 2D. Então, ele só quer D, ele não quer o dobro da distância. Ele só quer a distância entre ele, o morcego, até o obstáculo. Fica 340 vezes 0,3 dividido por 2. Quanto que dá isso aqui? Se fizer 340 vezes 0,3, dá 34 vezes 3. Vai ficar 17 vezes 3, que dá 51. 51 metros. Beleza? Aqui, ó. Letra B. Alguém teve alguma dúvida nessa? Vou passar. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Ó, um automóvel que se movia a uma velocidade de 3 metros por segundo é acelerado durante 4 segundos com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade em média em metros por segundo desenvolvida por ele nesse intervalo de tempo foi de quanto? Tá, ele quer a velocidade média.
Eu sempre falo, caiu questão de velocidade média. Então você vai na definição de velocidade média. Ó, deixa eu botar uma cor escura aqui. A velocidade média, ela é o quê? Ela é o delta S, o quanto andou, pelo total aqui, o tempo total. Pessoal, eu tenho quanto ele andou? A distância? Ele não deu distância, né? Olha que aqui, ó. Ele deu a velocidade inicial, que é 3 metros por segundo. Ele forneceu o tempo em que isso aconteceu, essa aceleração, né? 4 segundos. Aí ele deu a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. E ele pede a velocidade média. Você tem velocidade, tempo e aceleração. Você pode resolver esse problema aqui, se eu não me engano, tá? Eu não sei se sai, por 4 maneiras. Eu vou tentar mostrar as 4 aqui. As 4, tá? Então a primeira é você achar a distância. Como é que você... A primeira você pode achar a distância. V ao quadrado, aqui ó. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado por 2. Logo que você usou essa equação aí, porque eu estou no movimento variado, e essa é a equação da posição pelo tempo no movimento variado, no move, tá? Então olha só, ele deu a posição inicial? Não, quando ele não fala da posição inicial é 0. Ele não falou da posição inicial. Beleza. Então esse S aqui que eu quero achar, aquele S ali, ó, eu posso chamar aqui de G delta S. Ou D, você que escolhe. V0 é quanto V0? 3, né? O tempo, 4. Agora é só substituir. A é 2. Vezes T ao quadrado, né? 4 ao quadrado, 16, e divide por 2 aqui, ó. Simplifica 2 por 2. Quanto que dá esse deslocamento? O quanto ele andou? 3 vezes 4, 12, pessoal. Mais 16. Se vocês fizerem essa soma, vai dar 26, 27, 28. 28 metros. Aí você vem e calcula a velocidade média. Ó, 28 metros pelo tempo de 4 segundos. 28 por 4 é quanto? 7. 7 metros por segundo. Beleza? Então aqui, ó, é a letra A. Luan, tem outra forma? Tem. Olha a outra forma aqui de fazer. Ó. Mais rapidinho. É um caso especial do movimento uniformemente variado. Beleza? Sempre que você tiver um movimento uniformemente variado, você pode calcular a velocidade média fazendo a média aritmética das velocidades. Ó. V inicial mais V final e divide por 2. Alô, mas eu não tenho essa velocidade final aqui. Não tem, mas você vai aqui, ó. Rapidão, ó. V igual a V0 mais AT. Quem é a velocidade inicial? 3. Quem é a aceleração? 2. Qual é o tempo? 4 segundos. Então, ó. 2 vezes 4 dá quanto? 2 vezes 4. 8. Com 3, 11. Então você tem a velocidade final. Joga aqui na velocidade média. É velocidade inicial que é 3, mais final que é 11, e você vai dividir por 2. Então a velocidade média é igual a 11 mais 3, 14, por 2, 7. 7 metros por segundo. Beleza? Luan, tem outra forma? Tem. Tem outras formas de fazer. Vou te mostrar o método gráfico. Então aqui, ó. Também da letra A, né? O método gráfico é o seguinte, pessoal. É o gráfico que eu mostrei pra vocês. Ele tá acelerando ou tá freando, né? A velocidade final dele aqui, ó, deu 11, não era isso? Tá. É acelerado, tá. Então o que eu vou fazer? Um gráfico. Vamos ver se vai sair pelo gráfico. Eu tenho um gráfico aqui, ó. Velocidade em função do tempo, né? Porque quando aumenta a velocidade, ao passar do tempo. Metros por segundo. Aqui, ó, tempo em segundos. A velocidade está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Ele parte do repouso ou parte com uma velocidade inicial já? Velocidade inicial é igual a 3, então tem que ser aqui, ó.
3 é a velocidade inicial. Tem que tocar aqui o eixo da velocidade. E ele aumenta até 11. Então ele para no 11 aqui, ó. Em quanto tempo isso? 4 segundos. Aqui. Ó. Mais ou menos aqui. E ó. Tá, qual é a propriedade que eu falei com vocês que eu tenho que para calcular aqui a área do gráfico? Porque velocidade média não é ΔS por ΔT? O tempo eu tenho 4 segundos. Eu só preciso da área, que é a área do trapézio. Faz a área desse trapézio aqui. Então a área é o que? Base maior, que é 11, mais base menor, que é 3, vezes a altura, dividido por 2. Então a área aqui, pessoal, vai ficar quanto? 11 mais 3, 14. Correto? Vezes 4 por 2. Isso aqui vai ficar 4 por 2 dá 2. 2 vezes 14 dá 28. 28 metros que ele andou. 28. Então a velocidade média... 28 por 4 dá 7 metros por segundo. Também batendo a letra A. Beleza? Tem outra forma que é pro Torricelli, né? Então assim, você pode escolher, cara, na prova. Deixa eu só beber uma água aqui. Na prova você pode escolher qual que você vai resolver. Qual que eu escolheria, né? Escolheria a média aritmética. Rapidinho. Então eu estou usando aqui só para aproveitar a questão e fazer as propriedades com vocês, né? Pra vocês fixarem. E Torricelli. Torricelli é quando você não precisa do tempo, né? A questão não pede tempo. Ela não dá o tempo. Na verdade, ela pode dar o tempo, né? Conforme essa daí deu. Mas você não vai ter como tirar tempo de Torricelli. Torricelli não tem como calcular tempo, ó. Torricelli é isso aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância aí. Tá vendo que não tem a incógnita T? Então não adianta usar ela para tempo. Mas você pode achar isso aqui, ó, que eu quero. Por quê? Porque esse ΔS está aqui, ó. O tempo nós já não temos, 4. Eu só preciso dele, ó. Tá? Então, ó, 11 ao quadrado dá 221. Velocidade inicial é 3, ao quadrado é 9. Mais 2 vezes a aceleração. Qual a aceleração? 2. Morreu, ó. 121 menos 9 dá 120 menos 8, que é 116. Isso é igual a 4 ΔS. Isso implica que o deslocamento vai ser 116 por 4. Isso aqui deve dar 28. Deixa eu ver aqui, 116 por 4. Tem alguma coisa aí que não foi. 121 aqui, ó. Foi aqui, ó. 121 menos 9 dá 112. Deixa eu tirar aqui rapidinho. 121 menos 9 dá 112. 2 vezes 2 dá 4. Tá todo mundo me ouvindo? 112, agora foi. 112. Tô. Ah, sim. 4. Agora foi 28, tá vendo? Então assim, não tem como dar errado. Se você fizer a conta certa, né? 28 por 4 dá 7. Luan, tem outra forma? Chega, que isso? Tem não, que eu lembro não. Tranquilo, pessoal? Nessa daí? Deu pra dar uma revirada na questão, né? Então vamos na prova. Tranquilo. Ó, o gráfico abaixo está associado... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Está associado ao movimento de uma motocicleta de um carro que se desloca ao longo de uma estrada retilínea. Em T igual a 0, ambos se encontram no quilômetro 0 dessa estrada. Tá, então o que ele está falando? Que os dois estão partindo da origem.
Em t igual a 0, ambos se encontram no quilômetro zero. O quilômetro zero a gente está considerando como se fosse a origem. Olha a legenda aqui, ó, para não poder se enganar na hora da prova. Então vamos ver. Com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmações. A motocicleta, cadê a motocicleta? É o gráfico aqui mais escuro. Percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Não, retardado não. Retardado seria isso aqui, ó. Tá vendo? Tá freando. Ou seja, o carro tá indo pra frente, tá progredindo, tá acima do gráfico essa reta, mas tem alguém pisando no freio. Tá? Retardado é quando a aceleração tá contra a velocidade. E quando que isso vai se manifestar, Luan, no mundo aqui, no real? Vamos trazer pra realidade. Quando você pisa o freio, pô. É um movimento retardado. Aceleração contrário à velocidade. O gráfico ele tá assim, ó, velocidade pelo tempo, mas uma reta. Então é o que a velocidade dessa motocicleta? Constante. A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Não. Movimento uniforme, só. Então, essa tá errada. Aí, olha só. A primeira já tá errada. Será que se eu vir aqui eu consigo matar alguma? Não pode ser essa, não pode ser essa. Você já elimina, né? Vamos lá. Entre os instantes 0 e 2... Calma aí. Entre os instantes 0 e 2, 0 e 2 está aqui, ó, esse instante aqui. Ó. O carro e a motocicleta percorrem, respectivamente, ou seja, respectivamente é nessa ordem, uma distância de 60 e 120 km. Tá. Ele diz que o carro percorre uma distância de 60. O carro vai percorrer 60, que ele está falando. E a motocicleta, 120. Pessoal, em um gráfico de velocidade pelo tempo, a área do gráfico me fornece o quanto o móvel andou, o deslocamento. Tá, o carro é esse triângulo aqui então, ó. Ó, é o carro aqui, ó. Então tem que calcular a área desse triângulo para ver. Vamos lá. Vou chamar de ΔSC, que é do carro. ΔSC é a área daquele gráfico, propriedade, né? A área de um gráfico de velocidade pelo tempo é o deslocamento. Vamos ver se vai dar 60? A base é 2 do gráfico. A altura é 60. Base vezes altura dividido por 2, né? Aqui, ó. Morre aqui, ó. 60 km. Ó, por enquanto tá correto. Vamos verificar o 120 ali para moto. A moto faz isso aqui, ó. É sempre da linha do gráfico dela até tocar o eixo X. Tocou, parou. É esse gráfico aqui, ó. ΔS da M, motocicleta. Então vamos embora. ΔS da M é um retângulo. Base 2 vezes a altura, 60. Então minha resposta aqui da 2, ó, tá correta. Isso aqui tá certo. Então a minha resposta lá no final, pra gente ganhar tempo, tem que ter 2. Quem não tem 2 vai embora, vai embora. Tá vendo? Ficou B e a D, ó. Ficou entre B e D. Tá, então vamos ver se a 3 está correta. Se a 3 estiver correta, aí a gente não consegue, ó. Tá vendo? A 3, a 2 e a 3 possivelmente está correta, porque aparece tanto na B e na D. Aí para você ganhar tempo, esquece a 3 e vai logo na 4. Vai que você está fazendo a prova. Então o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante 2 horas. No instante 2 horas, pessoal, ele está falando que volta a estar na mesma posição. Não. Isso aqui não é um gráfico de posição. Vamos ler o gráfico? Aqui ele está dizendo que quando é 2 horas, as velocidades são iguais. Porque é um gráfico de velocidade pelo tempo. Concordam? Um gráfico ele vai sempre mostrar aquilo que está representado nele, nos eixos dele. O que está representado no eixo? Que em 2 horas a velocidade de ambos são iguais, se cruzam. Então aqui, ó, a velocidade do carro é igual à velocidade da motocicleta. Não tem nem como falar de distância aí,
olhando só para o gráfico, sem fazer nenhuma propriedade. Tá? Então, assim, você já vem aqui, ó, o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição. Não, tá errado. Se tá errado, não pode ser essa aqui, ó. Só pode ser a letra D e você já vai para outra, marca e vai para outra. Mas vamos analisar aqui, né? Por que, que a 3 tá a 4 tá errada? É bem tranquilo, é só você fazer a equação horária da posição de 1 da motocicleta, fazer a equação horária da posição do carro e igualar para ver onde que eles vão ter a mesma posição. Ó, o carro. Tá, o carro tá variando a velocidade. Então ele é S igual a esse zero. A motocicleta tá constante. Então ela é um mu. Então S. Tá vendo? A diferença da equação da posição pelo tempo no move, que é o carro, pela motocicleta. Beleza. Olha só. S do carro, vou chamar S do carro e S da motocicleta. Concorda comigo que para saber a posição em que eles se encontram, eu tenho que igualar as posições? Para saber onde você vai encontrar um amigo seu, vocês precisam estar na mesma posição. Senão vocês nem se veem nem se encontram. Então tem que ter S de M igual a S de C. Que aí você iguala, vocês vão ver onde eles vão se encontrar. Posição inicial é 0. Tá? Ele falou, ó, origem. Velocidade inicial do carro, aqui, ó, olha o gráfico. Ele parte do repouso. Por que, Lô? Porque a velocidade inicial, onde toca o gráfico dele, é no eixo aqui, ó, na origem. Então é 0. Acelera. Então o S do carro fica assim, ó. AT quadrado por 2. Ajeita isso aqui. Qual é a aceleração do carro? Ajeita a aceleração. Como é que eu acho a aceleração? A tangente. Delta V por delta T. Ó. Aqui e aqui. Aí morre, ó. Fica 60 por 2, que é 30. Certo? 60 é isso aqui, ó. 30, 2 é isso aqui. Certo? Para quem não viu, ó. 60, que é o delta V daqui para cá. E 2, ó, que é daqui para cá. Tá? Isso aqui dá 30. Então fica 30 de aceleração por 2 vezes t ao quadrado. Dá 15t ao quadrado. E você guarda isso aqui. E pega a motocicleta e vê qual é a velocidade dela. Aí é muito simples, ó, porque a velocidade dela fica sempre 60. Constante, né, Lô? Não vai mudar. Isso. Não tem aceleração para modificar. Não tem quem aperte o freio ou quem aperte o acelerador. Não tem. É sempre a mesma. Então eu vou pegar o S do M e vou fazer V. Quem é V? De velocidade, 60. E vezes T. Para eles dois se encontrarem, eu vou igualar essa aqui, a posição dele, pela posição da moto, do carro da moto. Então é só você igualar 15t ao quadrado. Não pode tempo negativo. Então você não se preocupa com esse t de levar a raiz, você pode simplificar. Ó, vai ficar 60 que multiplica t. O 15 não está multiplicando? Desce dividindo. Então esse t ao quadrado, eu vou escrever ele aqui, ó. É igual, deixa eu só aceitar aqui. 60 por 15 dá 4, beleza? 60 por 15 dá 4. Só que é 4 que sobra um t. Pessoal, todo mundo entende que se eu fizer isso aqui, eu faço isso aqui? Se ficar muito difícil, eu vou fazer aqui, ó. T ao quadrado é t que multiplica t. Vai dar t ao quadrado. Isso está 4 vezes o t. Esse t aparecendo aqui e aqui, ó,
Eu fiz isso quando eu cortei aquele 2 lá. Vai ficar t igual a 4. Aqui também, ó. T igual a 4, tá? 4 horas, porque o tempo tá em horas. E aí, então, não é em 2 horas que eles vão se encontrar. A equação aqui não tá mentindo. É em 4 horas. Beleza? Em 4 horas. Aí vão descer. Ele falou aqui, ó. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t igual a 2 horas. Não. Eles ficam 2 horas depois que eles se encontram. A partir daqui. Desses dois que ele deu. Ou seja, em 4 horas eles vão se encontrar. Tá, mas qual é a posição de encontro? Pega o t e substitui em qualquer uma da equação. Tanto nesse quanto nesse aqui, ó. Agora, concorda comigo que se eles estiverem na mesma posição em relação à origem, porque eles saíram de zero, os valores deles vão ser o mesmo da distância que eles percorreram? Porque eles vão se encontrar no mesmo lugar em referência à origem, a partir da origem. Você sai de zero e eu saio de zero. Chega lá na frente e a gente se encontra, eu e você, nós nos encontramos, então em relação à origem nós tivemos o mesmo deslocamento. Então se eu jogar o 4 na equação do carro e na equação da moto, tem que dar o mesmo valor. Então, ó, SC é igual a 15 vezes tempo ao quadrado. 4 ao quadrado, se eu jogar lá, vai dar 16, ó. Vê pra mim, isso aqui acho que vai dar... Vamos lá, 215 vezes 16, ó. 240. Tá, mas a moto, pra encontrar ele, tem que dar 240. Então vamos lá, vamos confirmar isso. 60 vezes t. Não faz 60, faz 6 vezes 4, que dá 24 e repete o zero. Aqui, ó. Eles só se encontraram porque eles estão no mesmo quilômetro. No 240. Em quanto tempo? Em 4 horas. Eles se encontraram nesse 240. Beleza? Então é por isso que a alternativa 4, esse V aqui, que é número romano, tá errado. Tá? Então ela tá errada, a gente passa aqui o... Aqui, ó. E a 3 eu acabei precisando dela, você já sabe, né? Vou aceitar aqui e volto. Então deixa eu apagar aqui. A 3 está tranquila quando eu calculei a aceleração? Dá pra ver que tá verdadeira? Ou vocês não entenderam o fato de a velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora? Aquilo ali que ele falou é a própria aceleração. Quando eu falo assim, ó, a velocidade da moto aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. É porque a aceleração dela é 5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou mostrar isso pra vocês. Quando ele fala assim, ó, aqui é 30, tá? 30 km por hora ao quadrado. Quando eu fiz a tangente em um gráfico de velocidade pelo tempo, a gente acha a aceleração. Só que ele não deu quilômetros por hora ao quadrado. Tá, mas é a mesma coisa do que ele falar. A velocidade do carro aumenta, se aumenta é porque tem aceleração. 30 km por hora a cada hora. Olha o que ele fez. 30 km por hora a cada hora. Tá, divisões de fração. Quando não tem ninguém aqui é 1. Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Era h sobre 1. Vai ficar 1 sobre h. 30 km vezes 1 dá 30 km. h ao quadrado. Então isso é a própria aceleração, ó. 30 km h ao quadrado aqui, ó. É o que eu achei aqui, fazendo a tangente do ângulo. Beleza, pessoal? Então a 3 está correta, né? Aqui, ó. Deixa eu tentar descer aqui. Qual a alternativa aqui, ó? A 2, a 3. Aqui, ó. É a letra D, não é? Deixa eu olhar aqui no meu material para não falar besteira para vocês. Essa é qual questão? Tá, 4, letra D. É o gabarito oficial. Tá tranquilo nela? Vou pular, hein?
Deixa eu ver só se quem tá aqui pra tomar conta, pra não cair naquela do aluno. Vambora. Olha só. Um móvel completa 1/3 de um percurso com o módulo de sua velocidade média igual a 2. E o restante com o módulo de velocidade média igual a 8. Sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso em km por hora foi igual a... Tá, ele quer a velocidade média. Vou na definição. E delta S por delta T. Aí, o tempo eu tenho, né, Luan? Não, você não tem tempo e você não tem nem a distância toda. Você só tem isso aí que ele deu. Né? Mas é trechos, né? A gente tem trechos. Então, ó. A UERJ gosta dessa questão aqui. A última prova discursiva eu acho que foi essa aqui. Foi uma parecida. Só que dava um valor quebrado, né? Pessoal, olha só. Eu sei quanto que mede todo esse percurso que ele fez? Não. Não sei quanto que mede. O percurso todo eu vou chamar de D. Daqui pra cá, ó. D. A distância total. Do início ao fim. Tá. Ele falou que 1/3 do percurso, um móvel completa 1/3 de um percurso com modo de sua velocidade média igual a 2. Então 1/3 vai estar mais ou menos aqui, ó. E ele fala que a velocidade aqui que ele utilizou foi de 2. Se você utiliza a velocidade média ou só V, não vai impactar em nada. Então aqui é 2 km por hora. Tá, mas qual é a distância aqui, ó? A D1 é 1/3 de todo o percurso. De todo o percurso, que é D, ó. 1/3 de D. Tá, eu quero saber qual é o tempo que ele levou nesse primeiro percurso, nessa primeira parte. Eu sei que velocidade é distância. Ó, distância é velocidade vezes tempo. Eu quero o tempo. Tempo é distância por velocidade. Então a distância 1 é a velocidade aqui no percurso 1, 2, pela... tempo é distância por velocidade, né? Tempo 1 é distância. Qual a distância? 1/3 de D. Por velocidade. 2. Então o tempo 1... Aquele 3 lá, pessoal, pra gente ficar... Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O 3 desce. Então fica 1 vezes o D e o 3 desce. 2 vezes 3, né? Vai multiplicar o 2 lá embaixo, 6. Ó. Então o tempo 1, ó, é D, 1D, né? Ou 1/6 de D. Que é a mesma coisa que 1 vezes D dividido por 6. Ou D dividido por 6. O 1 é elemento neutro da multiplicação e da divisão. Multiplicar por 1 e dividir por 1 não altera, né? Então o tempo 1 aqui, ó, é D por 6, ou 1D por 6. E aí você vai fazer isso para o segundo, vai somar o tempo e fazer a velocidade média. Qual é a velocidade que ele utilizou no outro percurso? Ó, a velocidade aqui é 8. 8 km por hora. Só que olha só, pessoal, tudo é D. Para quem não entende, se ele já andou 1/3, o outro vai ser 2/3. Aí vou analisar isso aqui com vocês, tá? Se tudo é D e aqui ele já andou 1/3 de D, quanto que falta? Tudo é D. Se eu tiro o que ele já andou, que é 1/3 de D, vai dar o que falta. Vou chamar de F, falta. Ó, 3 vezes o D, 3D. Menos D, 2D por 3. É o que falta. Então aqui, ó, a distância 2, percurso 2 dele é 2D por 3. Ou 2/3 de D.
E agora eu vou fazer a mesma ideia. Tempo é distância por velocidade. Tempo 2 é distância 2 por velocidade 2. Que é essa velocidade aqui, ó. Então, o tempo 2 é igual. Qual é a distância 2? 2 terços de D. 2 terços de D. Dividido pela velocidade 2, que é 8. Para não ficar, novamente, manter a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O 3 desce multiplicando 8. Fica 3D, 3 vezes 8, 24. Certo? Simplifica porque ambos são múltiplos de 2. Então, eles são divisíveis por 2. Por 2 em cima vai dar 1 vezes D, que é D. Por 2 embaixo vai dar 12. Tá. Então aqui, ó, o tempo 2 que ele utilizou foi D. Para ficar igual o outro, eu vou colocar 1/12 de D. É a mesma coisa que D sobre 12. A questão morreu, né? Porque é só a gente fazer a definição de velocidade média e somar as frações, que é o tempo. Ó. Vamos lá. Aqui vou pagar também, tá? Olha só. A definição de velocidade média é o ΔS, mas o ΔS nós já temos, é o D. É tudo que anda pelo tempo total. Então qual é o tempo total? Eu não sei. Eu tenho que somar, é tempo 1 mais tempo 2, vai dar o tempo total. Então eu tenho que somar 1/6 de D mais 1 sobre 12 de D. Repara aqui, ó, você não precisa ficar fazendo conta, porque é só multiplicar por 2 em cima e embaixo. Ó. Tudo que você faz em cima, você faz embaixo, não altera. Quando você faz isso, os denominadores são iguais. Ó. Vai ficar 2D por 12 mais 1D por 12, tá vendo? 2D mais 1D, 3D. 12 só repete, né? Pessoal, o 3, o 12, ele é múltiplo de 3, né? Porque o 12 ele é divisível por 3, ele é 3 vezes 4. Então, se você quiser abrir dessa forma aqui, ó, para você enxergar, ó, 3D, quem é o 12? É 3 vezes 4. Aí, ó, esse vai embora com esse, fica D por 4. D por 4 é o tempo. É o tempo 1 mais o tempo 2. Aqui, ó, vai dar D dividido por 4. Ó, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse vai embora com esse, sobra 4. Então, ele fala a velocidade média é o quê? 4 km por hora. Ó, da onde essa daí? Aqui, ó, letra A. Tranquilo? Então, assim, as questões que envolvem segmentos particionados, vamos dizer assim, em tal trecho 1, trecho 2, às vezes trecho 3, são todas assim, né? Você pega as informações, vai trabalhando ela, vai esmiuçando o que ele forneceu, calcula a velocidade, o tempo ali, ó, e a distância 1, velocidade, distância 2 e tempo 2, e vai na definição de velocidade média, que é todo o percurso dividido pelo total do tempo. Tem que somar o tempo 1 mais o tempo 2, tudo bem? Alguém tem uma dúvida nela? Não? Então tá. Vamos lá. A questão passada deu 4, né? 5, gabarito letra A. Tá, mas cuidado com esse gráfico aí agora, porque ele não é gráfico de velocidade não, tá? Cuidado para não falar que aqui está em repouso. Vamos lá. Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo de um eixo OX. E o comprimento da sua posição x em função do tempo t foi representado em um gráfico ilustrado na figura a seguir. Então eu tenho um gráfico agora da posição pelo tempo. Analise as seguintes afirmativas referentes ao movimento realizado por essa partícula. Olha a primeira aqui, ó. Entre os instantes 3 segundos, então 3 segundos está aqui, e 6 segundos, que está aqui, a partícula realizou um movimento uniforme. Não.
Pessoal, olha só, isso não é um gráfico de velocidade, tá? Vou puxar aqui, um gráfico de distância, deslocamento pelo tempo, é o seguinte, é o S pelo T. S em metros, né? Tempo em segundos. O S ele tá chamando de X, tá? Alguns livros chamam de X. Então, assim, é só você interpretar o que esse gráfico fornece. Ó. Quando eu falo para você que isso aqui está acontecendo, ó, a posição aqui é igual a 10. Eu estou dizendo para você que o tempo está passando e a posição não está mudando. Tá 10, 10, passaram 10 segundos, Ilan. A posição não está mudando, não está mudando. 10, 10, 10, está na linha do 10, velho. O tempo está aumentando e a posição é a mesma. Tá, como é que... Vamos interpretar agora, chama um pouco pro mundo aqui fora, o real, sai do papel, sai da tela. Olha pra você, dirigindo, fazendo alguma coisa, quando que o tempo passa e a sua posição permanece inalterada. Um exemplo, quando você está no sinal. Você está parado, esperando o sinal abrir, o tempo está passando e sua posição não muda. É a mesma. Beleza? Então, o que está acontecendo naquele trecho desse gráfico aqui? Ó? Ora, o tempo está passando e a posição é a mesma, 15. Então, isso aqui não é repouso? Repouso. Ele está parado. Lembra do carro parado no sinal. O tempo passa e você está lá parado. Olha o tempo passou aqui, ó. Tá? Então, óbvio, a 1 tá errada. Então vamos descer aqui, ó, e vamos ver qual que a gente já pode eliminar. Porque quem tem 1 tá errado. Olha, tá errado. Deixa eu pegar aqui. Tá errado e tá errado. Tá vendo? Você fica com 50% de chance de acertar. 50 para C, 50 para D. Então a 1 tá errada. Deixa eu tirar aqui. Tá errado isso aqui. Entre os instantes 0 e 3, vamos lá, 0 é o início até 3, beleza. A partícula realizou um movimento acelerado. Não. Olha só, aí é propriedade, tá? Olha só. Olha aqui, interpreta aqui comigo. Eu estou um gráfico de uma posição, metros, pelo tempo em segundos. Conforme o tempo está passando, a minha posição está variando linearmente. Como assim, Luan? Eu estou indo com alguma coisa constante. Porque quando eu saí aqui do 5, ó, e cheguei aqui no 15. Quando eu chego no 15, meu tempo lá, de acordo com aquele gráfico ali, ó, é 3. Tá? O que acontece? Aqui o gráfico é uma reta. A posição, de acordo com o tempo, está passando, mas está passando de uma forma linear. É uma reta, o gráfico de uma reta. Alguma coisa constante. O que é a constante? É a velocidade. Tá? A inclinação do gráfico é constante. Se você fizer a tangente aqui, vai dar a velocidade. Vai estar a distância. Delta S de 5 até 15 é 10. Tempo de 0 vai dar 3. Ó. Essa velocidade aqui não muda. Né? Se você consegue fazer a tangente ali, é porque a velocidade é constante. Concordo? Se fosse uma curva, aí estaria variando, ia ser difícil você fazer a tangente de uma curva, aí a velocidade estaria variando. Então, qual é o bizu, Luan? O bizu é o seguinte, sempre que você tiver um gráfico de distância pelo tempo, de deslocamento pelo tempo, se for uma reta, vai ser um movimento uniforme. Se for uma curva, vai ser um movimento uniformemente variado. Se for uma reta, movimento uniforme. Luan, se for uma curva assim, ó, o cara sai daqui e vai pra lá. É move. Beleza? Com o passar do tempo, a posição dele não está variando linearmente. Você repara que daqui, ó, pra cá, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo de uma forma não linear. Tá?
E chegou agora, ele está aumentando, 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 aumentando. Como é que uma pessoa está diminuindo, 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 aumentando, 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 aumentando a posição dela? Né? Tá variando a posição de uma forma não linear. Como é que você pode fazer isso, né? Ou você acelera o carro e freia, acelera e freia, acelera e freia, né? Você não está de uma forma linear, não está com uma velocidade constante. É isso que quer dizer um gráfico. Então, para você não criar muito empecilho nesses tipos de questões, se você olhar um gráfico que tem uma curva, é movimento uniformemente variado, distância pelo tempo. Se você olhar uma reta, é move, é mu. E esse pedacinho aqui é move. Tudo bem? Então, por isso. Deixa eu só apagar essa parte aqui. Então, tá errado, né? Deixa eu voltar aqui e apagar. Entre os instantes 0 e 3, a partícula usa um movimento acelerado. Não. O gráfico é uma reta. Posição pelo tempo, uma reta. Ele tá aqui, é um move. Entre os instantes 3 e 6, a partícula estava em repouso. Perfeito. Tá passando o tempo e tá parado lá, ó. Esse aqui tá correto. Tá na mesma posição que é o 15. No instante 8 segundos, a partícula estava na origem do eixo X. Será que é X? Sim, né? Olha só. No instante 8 segundos, a partícula estava na origem do eixo? Tava. Quando ele chega a 8, aqui não é 0? No tempo igual a 8, quando cruza o eixo X do tempo, é porque ele está o quê? Na origem. Na origem dos espaços. Tá, vamos interpretar o gráfico? É a mesma coisa o seguinte. Ele foi, tá? Passou aqui o tempo, ele foi aumentando suas posições, ou seja, o carro estava aqui, ó, estrada, pá. E ele estava aqui a 5, inicial. Aí ele foi, ó, passou o tempo, ele chegou lá em 15. Então, passou o tempo, ele chegou a 15, tá aqui, chegou a 15. É esse movimento aqui, ó. De 5 até ali, ó, de 0 até 3 segundos. Ele foi de 5, da posição 5, até a posição 15. Então ele chegou aqui, ó. Na posição 15, tinha um sinal aqui. Hoje eu fui na aula de desenho, tá, galera? Desculpa qualquer coisa. Ó, na posição 15, tá em repouso. O cara tá parado no sinal, o tempo tá passando e ele tá parado. Isso quer dizer. Aí o que aconteceu? Depois ele começa a voltar do 15, aqui ó, ele começa a descer. Ele volta pro 10, vai descendo, vai pro 5, vai descendo até 0, ou seja, ele vai até 0. Como é que ele fez isso? Ele foi e acendeu a ré, né? E começou a voltar, dando ré. Beleza? Como é que o cara vai voltar? Ah, Luan, ele fez a manobra aqui e voltou. Tá, mas pô, a gente não considera isso. A gente está considerando ele aqui como uma partícula aqui. Então ele vai voltar, ó. E ele volta para o zero aqui, ó. Tá dizendo aqui o gráfico, ó, que ele tá voltando. Ele estava no 15 e desce. 10, 5 e volta para o zero. Entende? Então ele vai, progride, para, fica em repouso de 3 até 6 e depois volta para a origem. Da onde ele saiu, que é aqui, ó. Da origem, né? Ele saiu do 5. A posição inicial é 5. A origem é 0 e a posição inicial é 5. Então ele volta para a origem, né? Em 8. Quando ele chega em 8, ele está aqui, ó. O 0. Ou seja, ele levou 8 segundos para fazer isso aí. Ir até o sinal, ficar parado e voltar. Beleza? Então no instante igual a 8 segundos a partícula estava na origem? Tava. Ele foi, 3, 4, 5, foi o sinal, parou, voltou, 8. 8 segundos ele estava lá em 0. Aqui, ó. Verdadeira. Então vamos descer aqui. Aqui 2 e 3 e V. 3 e V tá na letra D. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É a questão 6, letra D. Deixa eu ver o gabarito aqui. 6D. Isso, o gabarito oficial.
Alguma dúvida, pessoal? Vou passar então. Olha só, dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração também constante de 0,30 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a... Se quando o Francisco passa, o Pedro também começa a ir, eles partem do mesmo local. Então lá na posição, lá na frente, vai ser igual para os dois, para eles se encontrarem, em relação ao local que eles partiram. Então considera a posição que eles estão partindo inicial como qualquer valor. Lógico, para mim fazer as contas aqui, eu vou considerar igual a zero. Tá aqui, ó. Pedro estava esperando o amigo dele aqui, ó. Nessa linha aqui, vamos lá. Ó. Então tá aqui, Pedro e o Francisco. Francisco vai passar, né? Vai passar por aqui. Então o que acontece? Você tem que perceber que um está em move e o outro está em mu. Um está em movimento uniforme e o outro está em movimento uniformemente variado. Então eu tenho que criar a equação para um no movimento uniforme e a equação para outro no movimento variado. Então olha só, Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9. Então o S do Francisco, S0 eu já falei que é 0. Vou colocar aqui só por representação. Mais a velocidade dele que é 9, não muda, vezes o tempo. Aqui é 0. Então o S do Francisco é 9t. E está em mu, movimento uniforme. E do amigo dele, o Pedro, que começa a acelerar para encontrar, né? Lá na frente. Então o S do Pedro é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2, porque é um movimento uniformemente variado. Então assim, ó, o S do Pedro é igual a posição inicial. Ambos partem do mesmo local que eu botei 0, né? Que é considerei a origem. Velocidade inicial do Pedro, Pedro estava parado. Aqui. Tá parado lá, esperando, né? Então a velocidade é 0, vai zerar tudo. 0 que multiplica qualquer coisa, vai dar tudo 0 aqui, ó. Sobra só o AT quadrado por 2, mas o Pedro tem uma aceleração de 0,30. Então fica 0,30, que multiplica t ao quadrado dividido por 2. Então o S do Pedro é 0,30 por 2 dá 0,15, que multiplica t ao quadrado. Para alcançar problemas de encontro, eu tenho que igualar a posição dos dois, né? Como é que um vai encontrar o outro se as posições não são iguais? Não tem cabimento, né? Então tem que igualar a posição igual do outro. Iguala o S do Francisco ao S do Pedro e você vai encontrar o tempo. Esse é o tempo que eles levaram para chegar até o encontro. Substitui o tempo em qualquer uma das equações, tudo bem? Vamos lá, então 9t, eu estou fazendo isso aqui, ó. S do Francisco é igual a S do Pedro. Francisco é 9t. Pedro, 0,15, que multiplica t ao quadrado. Aí aqui, ó, vou continuar aqui, ó. Vou fazer aquilo que eu disse, vou cortar o t ao quadrado com esse t. Esse t ao quadrado eu já expliquei, né? T vezes t. T vezes t. Aí simplifica dos dois lados. Como eu não preciso aqui de falar que é negativo, né? Porque normalmente você tira a raiz mais ou menos ela, né? Mas aqui não tem menos. Esquece o negativo. Então vai ficar 9 dividido por 0,15. Então o tempo de encontro, o tempo que eles levaram para se encontrar, é 9 dividido por 0,15. Isso está em horas? Não, isso está em segundos. Então aqui, ó, 9 dividido por 0,15 vai dar 60 segundos. Então o tempo de encontro, 60 segundos. Joga o 60 aqui e joga aqui. Tem que dar o mesmo valor. Por que, Elon? Porque a posição é a mesma. Vamos lá, aqui vai dar 9 vezes 60, 540.
que é 9 vezes 6 dá 54, você repete um 0. Joga aqui, ó. 60 ao quadrado, se eu pegar o tempo de 60 e aqui botar ao quadrado, vai dar 3.600. Então fica 0,15 vezes 6 vezes 6 é 36, né? Quando é 0 ao quadrado fica 2. Então é 3600. Então fica 1, 2, é 15 vezes 36 a resposta. Né? Porque eu tiro aquele 0, ou você pode fazer 3.600 vezes 0,15. Olha lá, dá 540. Então o S do Pedro aqui, ó, 540. O S do Francisco, 540. Tá vendo? Para eles se encontrarem, óbvio, as posições dele devem ser iguais. Então aqui, pessoal, ó, qual letra tá isso? Na letra D. Tá? A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a quanto? 540. Beleza? Então vamos embora. Olha só, a propriedade aí é um gráfico de velocidade pelo tempo. Vamos ver o que ele pede? Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Ó, uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas desse movimento é quanto? Ele pede a velocidade média. Eu vou na definição. Velocidade média é ΔS por ΔT. Ah, então preciso, primeiro, do deslocamento total. Segundo, do tempo total. O tempo eu já tenho, porque ele fala nas primeiras 5 horas. Ó. Ah, então o tempo você já tem. 5 horas. Tá, agora eu preciso do deslocamento. Pessoal, em um gráfico de velocidade pelo tempo, o deslocamento, lembra? É a área do gráfico. Então, o deslocamento aqui é ΔS1 e ΔS2. Luan, isso aqui não tem deslocamento, não? Não. Aqui é velocidade, quando o gráfico está em cima do eixo, aqui, quer dizer que a velocidade aqui, ó, é 0. Olha que a palavrinha mágica que ele falou. Parando para o lanche. Aqui, ó. Tá parado. Alguém que tá parado pode deslocar alguma coisa? Não. Se você tá parado, você tá parado. Você parou para fazer um lanche, você parou. Você não tá deslocando nada. Mas concorda comigo que mesmo você estando parado, fazendo o seu lanche, o tempo tá passando? É isso que o gráfico está dizendo. Você pode parar à vontade. O que nunca para é o tempo. Já percebeu isso? O tempo ele não vai parar. Você pode estar dormindo, parado, qualquer coisa que você fizer, o tempo está sempre passando. Então, olha só, de 2 até 3, ó, o tempo passou, óbvio, o tempo vai passar sempre, mas ele está parado. Então, para contabilizar o tempo total, considera também o tempo que ele está parado. O tempo a gente considera todo, de tudo. E agora o ΔS? O ΔS é o que ele deslocou. Eu tenho que considerar todo o deslocamento. ΔS1, ΔS2. Como é que é um ΔS e um gráfico de velocidade pelo tempo? É a área. Então o ΔS1 é a área 1. Que é 2, né? De 0 até 2 mede 2. É um retângulo. Vezes altura. Base vezes altura. 2 vezes 20, né? Dá 40. 40 o quê? 40 o quê? 40 quilômetros. Tem que colocar a unidade. Hein? ΔS2 é o quê? Base. Cuidado, tá? Não é 5. É a base aqui, pessoal. Ó. É a variação de 3 até chegar no 5. Quanto que mede aqui? 2. Você pega o final, que é 5, e tira aqui o inicial. Ó. 5 menos 3 dá 2. Beleza? É o tamanho. Não tem que confiar no número, não. É o tamanho, o comprimento daquela base ali. De 3 até 5, 3, 4, 5. 2 unidades. Então 2, a base é 2. Ó. E a altura aqui, ó, 10. Aqui, ó, a referência aqui. 10, 10, ó.
2 vezes 10 dá 20. Então dá quanto aqui, ó? 20 mais 40 mais 20, 60. Esse é o deslocamento total. Aí morreu aqui, né? 60 por 5, ó. Se você quiser, faz 60, é a mesma coisa que 12 vezes 5. Divide por 5, corta, vai dar 12. 12 km por hora. Então a velocidade média, que é a resposta, dá 12 km por hora. Onde é que está essa resposta aí? Na letra B, de bombeiro. 12 km por hora. Tudo bem? Tá. Letra B, né? Deixa eu conferir aqui. Que às vezes eu posso passar direto. 8, letra B. Deixa eu ver aqui se tá todo mundo aqui. Beleza. Um foguete. Deixa eu tirar aqui um pouco aqui. Aí. Um foguete lançador de satélite partindo do repouso. Opa, partiu do repouso, né, Luan? Isso. Quando parte do repouso, velocidade inicial é o quê? 0. Um foguete lançador de satélites partindo do repouso atinge a velocidade de 5.400 km por hora. Tá, ele atinge uma velocidade aqui final. Por hora. Após 50 segundos, então o tempo não vou nem continuar. Por quê? O tempo está em segundos. A velocidade está em quilômetros por hora. Está incompatível as unidades de medidas. Tudo bem? Vamos relembrar? Quilômetros por hora. Como é que passa, Luan, de quilômetros por hora para metros por segundo? Lembram? Ó, daqui para lá o que eu faço? Daqui para cá o que eu faço? Se eu tenho quilômetros por hora e quero chegar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então tá lá, 5.400 km por hora. Eu quero metros por segundo porque o tempo está em segundo e a resposta tem segundos. Eu tenho que dividir por 3,6. Tá, Ló, mas a UERJ ela forneceu em metros por segundo e pediu em quilômetros por hora. Então você vai passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Ficou claro? Essa é a conversão que você tem que fazer. Quilômetros por hora para metros por segundo. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, óbvio que essa velocidade final não pode ficar assim. A velocidade inicial é 0. A velocidade final é 5.400. Eu tenho que dividir 5.400 por 3,6. Isso aqui vai dar alguma coisa com 1.800. Vamos ver. 5.400 por 3,6. 1.500. Ó, deixa eu só confirmar aqui. 5.400 dividido por 3,6. Tá. Agora está em metros por segundo, tá vendo? Porque eu dividi por 3,6. E o tempo que isso, né? O tempo que ele leva para atingir essa velocidade de 1.500 são 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é de quanto? Pessoal, V é igual a V0 mais AT. V final, né? Aqui é sempre final. 1.500. Inicial, ele parte do repouso. Aceleração eu quero descobrir, que multiplica o tempo, que é 50. 1.500, ó, é igual a 50A, que é a aceleração. E isola a aceleração. A aceleração vai ser igual. 50 está multiplicando A. Ele desce dividindo 1.500. Ó, 0, 0. 150 por 5 não faz 150. Faz 15 dividido por 5 que vai dar 3.
e depois pega o 0 e coloca aqui, ó. O que? Metros por segundo ao quadrado. Porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Lembra quando você pega metros por segundo e divide por segundo? O segundo desce, vai dar metros, segundo vezes segundo. É metro por segundo ao quadrado. É a unidade do Sistema Internacional de Aceleração, tá? Onde é que tem essa resposta 30 metros por segundo ao quadrado? É a letra A. Beleza? A de América. É a 9A. Vamos ver. Isso. Beleza, pessoal? Então vamos embora. Vamos tocar o barco. Essa é uma questão da UERJ. Dá pra ver, né? Tranquilo. Essa foi uma questão da UERJ. Tá vendo o que a UERJ cobrou aí? Velocidade pelo tempo. Então vamos lá. Um carro se desloca ao longo de uma reta, sua velocidade varia de acordo com o tempo conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é... Ele não falou da posição inicial. Quando ele não falar, 0. Como o gráfico está com a velocidade variando, está variando, pô. A velocidade inicial é 5, a final lá do movimento é 20. Então isso aqui é o quê? Qual é a equação da posição em função do tempo? Ou deslocamento em função do tempo, em relação ao tempo? S. Sempre que for move, ele pedir. Deslocamento em função do tempo. Então, olha só. S aqui é igual posição inicial 0. Velocidade inicial está aqui, ó. Olha o eixo que eu estou mexendo, o eixo Y. O eixo Y é o eixo da velocidade. Está me dizendo que o gráfico está tocando o eixo Y, que é da velocidade. Quer dizer que isso aqui, sempre que isso acontecer, um gráfico de velocidade pelo tempo, isso aqui é velocidade inicial. Ó. É o início da velocidade dele, com que ele começa. Isso aqui é a velocidade inicial, é 5. Então, velocidade inicial aqui, ó, bem aqui eu coloco 5, que multiplica o tempo. Mais AT quadrado por 2. Luan, é um gráfico de velocidade pelo tempo. Tem duas propriedades. A área vai dar o deslocamento, a tangente do ângulo vai dar a velocidade. Isso, calcula a tangente, ó. Não dá para, não sei se dá para ver, mas aqui tem um pontilhado, ó, justamente para você se orientar aqui e calcular a aceleração que é a tangente desse gráfico aqui. Ó, a tangente do gráfico, não, a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é o ΔV. Vai dar quanto ΔV? O que é ΔV? É a velocidade final menos inicial. Final é 20, inicial é 5. Dá quanto? 15. Então, o cateto oposto, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 15. Quem é o cateto adjacente? Vai de 0 até 12. Então, 15 por 12 dá quanto? Vai dar 1, alguma coisa. 1,25. Metros por segundo ao quadrado. Por que, Luan? Porque a tangente do ângulo é numericamente igual à aceleração. Beleza, e aí? Tá, e A é a aceleração, ó. A, aceleração, já achei pela tangente aqui, ó. Aceleração é isso aqui. Substitui lá. 1,25 que multiplica t ao quadrado por 2. Então, ó, o deslocamento S em relação ao tempo é 5t mais 1,25 por 2 dá 0,625. Ó, 1,25 dividido por 2, ó, 0,625. Onde está isso aqui? Essa informação aqui, ó. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo.
5t mais 0,625t ao quadrado está na letra B. Tranquilo? Caiu no exame de qualificação. Então vamos na outra. Pessoal, essa questão eu coloquei e a próxima também é do CFO. Eu até escrevi aqui que é idêntica. Mano, desculpa. Qual o gabarito da outra mesmo que eu perdi? Essa aqui? Isso, só pra... B. Tá, beleza. Valeu. Vamos lá. Essa questão aqui, tá vendo? Ano passado, quando teve o grupo, que saiu o Renan, o Gabriel, outras pessoas participaram também, eu coloquei diversas questões de velocidade pelo tempo, inclusive uma aqui, uma igualzinha essa aqui, ó. Tem um microfone aí, ó. Tá, vamos lá, parou. Aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo, viu quando eu falei com vocês que cai na prova, né? Ó, velocidade pelo tempo, tá vendo? Então costuma vir em prova. E aqui é a mesma ideia, ó. Tá vendo a questão que eu colocando? A velocidade média desse móvel. Olha depois, ó. A velocidade média da motocicleta. Eu coloquei assim, tipo, acho que foi 5 questões idênticas. Não tinha como errar, né? Fazendo as listas. Então vamos lá, ó. O móvel em move. Por que tá em move? Porque tá variando a velocidade aqui, ó. Ele sai do 30 e vai até o 90. Para você mudar essa velocidade e aumentar, você tem que acelerar. Então, acelerar é move. Tá, um móvel em move, cuja velocidade está representada no diagrama a seguir, passa pela origem da trajetória no instante t igual a 0. A velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 0 até 5 segundos é de quanto? Pessoal, vai na definição, ele quer a velocidade média. Velocidade média é ΔS por ΔT. O tempo eu já tenho, é 5. Ele fala de 0, intervalo de 0 até 5. 5 segundos. O deslocamento é propriedade. O gráfico de velocidade pelo tempo, se eu fizer a área, vai me fornecer o deslocamento. Então, olha a área aqui. Eu sempre pego da linha que eu estou pintando aqui agora para baixo. É da linha para baixo. Por que você está falando isso, Luan? Porque já teve aluno querendo fazer isso aqui. Tem aluno que é muito criativo. Ó, tem aluno que quer calcular só isso aqui. Tem aluno que quer calcular a parte de cima. Ó, ele quer calcular essa área aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, qual é a área, Luan? É sempre do gráfico para baixo, até tocar o eixo X. E claro, você não vai passar, né? É da linha tracejada, é o limite. Pronto. É sempre da linha do gráfico para baixo. Esquece o que tem em cima, esquece isso aqui, ó. Tira isso. Tira isso. Tira todo esse mal. Não faz essa linha aqui, ó. Tá? Esquece isso. É sempre da linha do gráfico para baixo até tocar o eixo X. Beleza? Que é o tempo. Então é só fazer a área desse gráfico aqui, ó. Ó. Que gráfico é esse aí? Que figura é essa aí? É um trapézio. Ó a base maior aqui. Ó a base menor aqui. Olha a altura aqui, ó. Tá deitado esse trapézio. Tombaram ele. É a mesma coisa que eu tiver esse trapézio aqui, ó. Um pouquinho aqui. E isso é um trapézio. Só que vira ele. Tomba ele pra cá. Vai ficar igual essa figura aí. Do gráfico. Então a área aqui é o deslocamento. É tudo que eu preciso para calcular a velocidade média. Foi igualzinho a questão no CFO, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Base maior é o 90, que pega aqui do eixo até lá em cima. Isso aqui, ó. Base maior é o 90. Para quem não sabe a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então esse ΔS nada mais é do que essa área. Base maior é 90.
Base menor aqui, ó. Lembra que as bases são paralelas, ó. Essa base tem que ser paralela. As bases dos trapézios são paralelas. Tem mesma inclinação. Base menor é 30. Vezes a altura, que é 5. 90 mais 30 dá 120 por 2, 60. Aí se você já tiver mais experiente, você nem faz a conta, né? Você deixa aqui assim. Por quê? Porque ao você jogar aqui o deslocamento, você simplifica. Aí vai dar 60 metros. Então a velocidade média deu 60 metros por segundo. Luan, Oi. a única diferença dessa questão para a anterior seria o quê? Seria que a 10 ela fala que é uma função, porque as duas têm característica parecida, né? Que é para achar encontrar o deslocamento, você tem que fazer a área da figura. Qual a diferença dessa para a anterior? A anterior não está pedindo a velocidade média, né? Ela não pede a velocidade média, ela está pedindo a função. Sempre que ela pede a função, vamos lá nela. Deixa eu só... Essa daqui é a letra E, né? Deu 60. Cadê a anterior? Tá. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo. Sempre a função... Deixa eu apagar tudo aqui para explicar. Acho que paga tudo aqui, ó. É um gráfico de velocidade em função do tempo, mas é um gráfico de move. A velocidade está variando. A equação da posição pelo tempo no movimento uniformemente variado é essa aqui, ó. Ele só pede essa função. Mas para caracterizar uma função que indica a posição e deslocamento, a posição pelo tempo, sempre, ó, posição, função que indica o deslocamento, que é sinônimo de posição, em relação ao tempo. Então, na função você tem que ter o S e o T. O resto você substitui. É só isso. A função que indica o deslocamento em relação ao tempo é essa fórmula aí. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado por 2. Só que, olha só, é só S em função de T. Posição inicial você pode substituir, velocidade inicial você pode substituir e aceleração também. Só fica S em função de T. Que você pode escrever até assim, é S em função de T, ó. Mas não precisa. Aí a posição inicial, como ele não fala, é 0. Deixa eu só tirar aqui. Posição inicial ele não fala, é 0. A velocidade inicial está aqui no eixo. Então fica S igual a 5T mais AT quadrado por 2, ó. A aceleração você acha pela tangente, que deu 1,25. Então, ó, aqui a gente não está calculando deslocamento, porque a gente não está fazendo a área do gráfico. 1,25 aceleração por 2 vai dar 0,625. Aqui a gente está só a posição em função do tempo, só indicando. Aqui é só uma indicação. Do S em função do T. Não calculamos a área aqui, ó. Não vim aqui e calculei a área desse triângulo, ó. Não calculei a área dele. Calcular a área é uma coisa. Indicar S em função de T é o que ele falou, é uma função. Que indica, ó. Até ele falou, indica. É só uma indicação. Então a próxima, vamos lá na próxima agora. A próxima ele quer a velocidade média. A velocidade média tem que calcular o ΔS. O ΔS só sai pela área. Aí você tem que fazer a área. Essa é a diferença. Uma você só indicou e a outra você tem que calcular a área para dar esse deslocamento total, né? Entendi. Beleza? Beleza. Tá. Perfeito. Ficou claro? Fala, Luan, boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Luan, deixa eu te perguntar. Se fosse numa discursiva e eu fizesse essa questão aí pela média aritmética das velocidades, eu estaria errado ou estaria certo? Qual que você fez pelo média aritmética? Essa questão mesmo. Não, essa daqui não.
Essa, Não da- dá? essa daqui eu fiz a área do gráfico. Não, eu sei, mas Se eu fizesse ela pela média aritmética das velocidades. Ah, entendi. Se você fizesse, vamos lá. A velocidade média igual a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2, né? Esse F ficou muito estranho. Ó. A velocidade inicial é 30, final é 90 por 2. Isso. 90 com 30, 120 por 2, 60. Não teria problema algum. Poderia fazer normalmente. mesmo na discursiva. Mesmo na discursiva. Todos os livros mostram. Pode fazer à vontade. Show. Entendi. Valeu. Não só na discursiva, em qualquer parte, qualquer prova. Não, sim, eu especifiquei a discursiva porque Aham. preciso de cálculo, né? Pode. E tudo mais. Pode fazer à vontade. Só não esquece Então- daquilo que eu sempre falo, né? Quando vocês forem fazer discursiva, provavelmente, né? Acompanhando todas as listas, vocês não vão ter dificuldade para chegar lá no dia e fazer a prova. Mas vocês têm que ter cuidado com duas coisas, né? Com algumas coisas, vamos dizer. Com a unidade de medida, que pode pegar vocês. Com muita conta com vírgula. Com a resposta final, que você tem que indicar. Você tem que colocar assim, ó. Resposta... 2 pontos, 60, V, né? VM, 60 metros por segundo. Aí você ganha. Porque imagina se eu fizesse isso aqui que eu tô fazendo e deixasse. Eu perderia a questão. Ele vai olhar isso aqui, ó. O cálculo vai ser necessário só para ele passar o olho. Mas assim, o que vai pegar muito é a unidade de medida, conta com muita vírgula, que você faz um 3 vezes 5 e às vezes erra no dia, tem que ter muita paciência, como se fosse um joguinho, já fez aquele joguinho de festa junina de você pegar a colher e com um ovo na colher e ter maior paciência e habilidade para você fazer isso para chegar do outro lado? É a prova do CFO. Sim. Uhum. Não vai ter a dificuldade de ser uma questão braba de física. Física é tranquilo lá. Se vocês conseguirem acompanhar a lista, vocês vão conseguir fazer as questões de lá. O problema é o aluno afobado, que faz a conta com vírgula, blá, blá, blá. Ele chega lá e parece até um trator na prova. Ele chega na prova, ele quer fazer conta, atropela tudo, sai fazendo, já quer ir pra redação. Então, assim, tem que ser um cara muito calmo. Luna é um cara muito calmo, extremamente calmo. Né? Você pensa que você tá do lado dele e tomou um pote de calmante. O Yuri, que passou, é muito calmo. O Gabriel, que passou em primeiro, é um cara muito calmo. Então é a habilidade de você ter essa calma. Então assim, a unidade de medida pega, a conta com vírgula com o aluno afobado, ele passa direto. Vários professores refizeram a prova várias vezes aí, 2, 3 vezes para passar pela afobação. Outra coisa, a resposta, né? A qualidade da resolução, tem que deixar bonito lá pro cara. Outra coisa, vamos lá, que pega o cara. A unidade, as contas, né? São contas chatinhas com vírgulas. A resposta final para estar organizada é isso. São detalhes. Mano, na discursiva, eu preciso indicar que o ΔS é a área do gráfico? Ou não? Posso fazer igual tu fez aí? Você pode fazer assim, calculando a área. Ah, tá. Tem que escrever tudinho, né? Calculando a área, a gente acha o ΔS. É, mas uma coisa assim, muito simples. Pode ser assim, área. Área Tá, só igual pra deslocamento. indicar mesmo. Alguma coisa assim, bem indicado, mas muito simples, sabe? Sei lá, pela propriedade do gráfico, pronto, acabou. É porque ele sabe. O elaborador, o corretor, ele sabe da matéria toda. Então, se você olhar o padrão de resposta, é muito pequeno, é muito enxuto. É uma coisinha indicada só. Não precisa escrever tanto. Tá, beleza então. Aí beleza. Essa aí, pessoal, ó, essa questão aí caiu no último concurso, é bem simples essa questão, né? A única coisa que pode pegar, porque a UERJ ela trabalha muito com essa questão mental do aluno também, ó. Dá vontade de fazer isso aqui. O cara que tá despreparado, ele faz. Ah, tem um triângulo ali, ó. Mas eu já falei pra vocês que as questões não vão ser difíceis, mas vão te pegar no detalhe. Que é, já falei, a área que você tem que calcular é da linha pra baixo.
Pronto, é da linha para baixo. Que eu vou, isso aqui, ó, você vai sonhar com isso. Ó. Tudo. Pronto. Entendeu? Porque senão chega lá você quer particionar a figura. Não, é tudo, da linha para baixo, tá? E ela faz esse quadrilatozinho aí justamente para ferrar o aluno. O cara vai e particiona. Quantas pessoas não devem ter caído nisso? Então, olha só, uma motocicleta se move por uma rodovia retilínea com a sua velocidade variando linearmente ao longo do tempo, conforme representado no gráfico abaixo. Olha o comando, a velocidade média da motocicleta. Pronto. Mais um gráfico na UERJ de velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo. Tá vendo como é que cai? Para cair a próxima, na discursiva, se tiver, vai cair. Uma de velocidade pelo tempo. Então a velocidade média da motocicleta em metros por segundo no intervalo de tempo compreendido entre 0 e 12, cuidado com isso. Porque se ela fala de 0 até 6, aí não é tudo, é só isso aqui, ó. Então cuidado também com a restrição do tempo. Entre 0 e 12, é tudo. Então você vai calcular a área toda, ó. Luan, o que é essa área toda? É o deslocamento. Que você precisa jogar lá na velocidade média. Ele não pede a velocidade média? Não é ΔS por ΔT? O tempo você sabe, é de 0 a 12. 12 segundos. Você não sabe o ΔS, mas você sabe a propriedade que eu já te mostrei, ó. É a área de todo esse gráfico aqui, que é um trapézio. Ó, tá vendo? Então a área do trapézio, novamente, qual é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então o ΔS, né, vai ser igual à área, o deslocamento que você precisa aqui, ó. É a área do gráfico. Base maior aqui, ó, é quanto? 20. Base menor, 5, ó. Aqui, ó, 5. É esse pedacinho aqui, ó. 5. Vezes a altura, de 0 até 12, é a altura, que divide por 2. Ó, 20 mais 5 dá 25. Vezes 12, que divide por 2. Se for um cara safo, vai botar aqui, ó, 25, 12. O 2 estaria aqui, mas ele desce, né? Certo? Se eu deixasse aqui como fração, ó, por 2, ele ia descer. Então desce multiplicando. Por que eu fiz isso aqui? 25 por 2. É menos conta. Isso dá 12,5 metros por segundo. Fosse numa discursiva, é só você vir aqui e fazer resposta. Vamos achar aqui, ó. Letra D. Beleza? Em metros por segundo. Olha o tempo, a velocidade está em metros por segundo. Olha o tempo, está em segundos. Porque ele coloca em hora. Ou ele coloca a velocidade em quilômetros por hora. E você não converteu. Fez uma discursiva errada. 4 pontos está fora. Filho. Questão boba. Que você sabe fazer, mas se você não converteu, você não olhar a unidade de medida, está fora. Por um errinho bobo. Beleza, pessoal? Então deixa eu parar aqui, ó.